Para mim é um privilégio muito grande ter o Phil e a esposa Jéssica, que estão aqui. Ele vai apresentar daqui a um instante. O Phil tem crescido uma amizade nossa nesse último ano. E eu conheci ano passado numa viagem. E esse ano eu tive o privilégio de ficar hospedado em sua casa. E uma das marcas do Congresso Prega a Palavra tem sido justamente ter pastores aqui falando para nós. Pastores que conhecem a palavra de Deus e conhecem o povo de Deus. O Phil, ele foi criado nas Filipinas como filho de missionários. Então, depois de ir para o seminário, ele mudou para o outro lado do Pacífico, ao invés de uma ilha no sul do oeste do Pacífico, foi para o nordeste do Pacífico e pastoreou durante 10 anos numa pequena ilha de uma aldeia de pescadores no Alasca. E lá ele desenvolveu o seu ministério. E enquanto estava lá, ele começou a também se envolver no treinamento de pastores, junto com a LRI, a parceira do Prega a Palavra, Leadership Resources, dando treinamento do mesmo curso que nós temos aqui, em vários lugares, especialmente no extremo leste da Rússia. Depois de algum tempo, 4 anos atrás, ele se mudou para Chicago e ali fez parte da equipe de missionários da LRI. E nesse último ano, ele foi convidado para se tornar o diretor executivo da Leadership Resources. E é um homem de Deus que tem ajudado a traçar a visão dessa organização de ajudar a levar um movimento da palavra de Deus através da transformação de pastores pela palavra de Deus. E tem sido fantástico. Nós vamos ouvir mais esses dias o que Deus tem feito ao redor do mundo. Mas cremos que nós seremos muito, muito edificados nesses dias pela sua palavra em 2 Coríntios. Então eu vou passar a palavra. I really don't know what he said about me. Eu realmente não sei o que ele disse a meu respeito. I don't know who you think I am. Eu não sei agora quem vocês pensam que eu sou. I am here with my lovely wife Jessica. Eu estou aqui com minha esposa, a Jessica, está ali Back atrás. there waving. Vai lá. It is a joy to be with you. É uma alegria estar com vocês. We wish we could bring our 4 young children with us. Queríamos ter trazido nossos 4 filhos pequenos para cá também. But they would only cause chaos. Mas só causariam um caos aqui. I bring greetings from the whole team at LRI. Eu trago saudações de toda a equipe da LRI. We are so grateful Nós somos muito gratos for the partnership we have with this ministry. pela parceria que nós temos com esse ministério. I am not exaggerating Eu não estou exagerando when I say quando eu digo that practically every day we talk about what is happening in Brazil. que praticamente todo dia nós conversamos de alguma forma sobre aquilo que está acontecendo no Brasil. There is a movement of the word taking place in Brazil. No Brasil está acontecendo um movimento da palavra. And we praise the Lord for it. E nós louvamos ao Senhor por isso. And I see it in front of me. E eu estou vendo isso diante dos meus olhos. Amen. Amém. Thank you for your invitation and your warm hospitality. Obrigado pelo convite, pela hospitalidade carinhosa. I was asked to open 2 Corinthians with you, and I'm looking forward to it. Eu fui pedido para eu abrir o livro e expor 2 Coríntios e eu estou muito animado para fazê-lo com os irmãos. Before joining LRI, I served as a pastor on an island in Alaska. Antes de eu ir para a LRI, como foi falado, eu servi como pastor numa ilha no Alasca. And during the 10 years of ministry, I experienced a wide span of pastoral experience. E durante aqueles 10 anos de ministério, eu tive uma gama ampla de ministérios bem diferentes pastorais. Great joys and great sorrows. Momentos de grandes alegrias e grandes tristezas. The power of the gospel and feelings of my own inadequacy. O poder do evangelho, mas também sentimentos da minha falta de habilidade. Strong opposition and sweet partnerships. Algumas parcerias doces, mas também fortes oposições. And this letter of 2 Corinthians was a source of strength for me. E essa carta de 2 Coríntios foi uma fonte de grande força para mim.
and helped to recalibrate me in what ministry is all about. E me ajudou a me redirecionar para saber o que de fato consiste o ministério. And so my prayer this week is that you'd find great strength and encouragement from this letter of 2 Corinthians. Então a minha oração nessa semana é que você também encontre grande força e encorajamento a partir dessa carta de 2 Coríntios. And I look forward to learning from you. E eu estou muito ansioso para aprender dos irmãos. While I've preached 2 Corinthians in the past, I've been learning the last weeks, and I look forward to learning from you. Nessas últimas semanas, ao reestudar 2 Coríntios de novo, tenho aprendido muito. E nessa semana eu quero aprender com os irmãos So if também. you have some insight or some feedback or some thoughts about it, please let me know. But you'll have to either speak in English or get a translator. Então, depois, eu gostaria muito de ouvir dos irmãos se alguma coisa que você tem aprendido dessa carta e outras experiências, por favor, venha falar comigo, ou em inglês, ou pegue um tradutor. Well, let's open our time in prayer. And David, if you'd lead us in prayer. Vamos começar mais uma vez com uma palavra de oração. Pai, como nós cantamos, queremos ouvir o Senhor falar, através da Tua palavra, nos convencendo das Tuas verdades, nos apontando para a pessoa e obra de Cristo e tratando dos nossos corações, nos transformando em nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações, nossos relacionamentos, conforme a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amen. I hope you have your Bibles. Espero que você trouxe sua Bíblia. 2 Corinthians is a letter. 2 Coríntios é uma carta. Like any letter, E como qualquer carta, it captures a moment in time in a relationship between two parties. ele capta um momento no tempo de um relacionamento entre duas pessoas ou dois grupos. To truly understand this letter, like any letter, we need to enter into the relational journey Então, para entender essa carta, como qualquer carta, precisamos entrar para entender a jornada nesse relacionamento. the relational journey of Paul and the Corinthian church. The letter is here, but there's been a long journey in the relationship. Precisamos entender a trajetória do relacionamento entre Paulo e a igreja dos Coríntios. A carta está aqui, mas antes dela já vem uma longa jornada nesse relacionamento. Let me remind you of this fascinating, gripping, complicated story. Deixa eu te relembrar dessa história entre Paulo e essa igreja. É uma história que é fascinante, mas também muito complicada. It all started back in Paul's second missionary journey. Tudo começou na segunda viagem missionária de Paulo. When God called Paul from Asia Minor, that's modern day Turkey, Quando Deus chamou Paulo, que estava na Ásia Menor, que onde hoje fica a Turquia, over to Macedonia, that's modern day Greece. para passar para a Macedônia, onde hoje fica a Grécia. He went to Philippi and Thessalonica and Berea, Ele foi para Filipos, Tessalônica e Bereia, planting churches in each place, plantando igrejas em cada lugar. and then on to Athens. Remember his sermon in Athens, E aí ele foi para Atenas, lembra do sermão dele em Atenas? and then to Corinth. E então para Corinto. Turn with me to Acts chapter 18. Abra comigo em Atos, capítulo 18. As usual, Paul began his ministry in the Jewish synagogue. Como de costume, Paulo começou seu ministério na sinagoga judaica. And as usual, he was promptly kicked out. E também, como de costume, logo ele foi expulso. But there's good news. Mas tem boas notícias. Chapter 18, verse 8. Capítulo 18, versículo 8. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos coríntios, quando o ouviam, criam e eram batizados. Isn't that good news? Many of the Corinthians believed. Não são boas notícias? Muitos dos coríntios creram. And look at the confidence God gives Paul in verses 9 through 11. E veja a confiança que Deus dá para Paulo nos versículos 9 a 11. E de noite o Senhor disse em visão a Paulo: não temas,
mas fala e não te cales, porque estou contigo, e ninguém te atacará para te fazer mal algum, pois tenho muita gente nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus entre eles. If you know Paul's ministry, a year and a half is a long time for him to be in one place. Se você conhece o ministério de Paulo, você sabe então que 1 ano e meio é muito tempo para ele passar no mesmo lugar. It was a big investment of time, but there were many believers and great hope with this vision from God. Foi um investimento muito longo de tempo, mas ali havia muitos crentes e muita esperança do que Deus estava fazendo. Remember this great optimism he must have felt. Lembre do grande otimismo que certamente ele sentiu. What encouragement. Quanto encorajamento. Well, when Paul left Corinth, he returned eventually to his sending church in Antioch. Depois de deixar Corinto, Paulo eventualmente voltou para a igreja que o enviou em Antioquia. And then he began his third missionary journey, E então ele começou sua terceira viagem missionária, spending a few years in Ephesus. passando alguns anos em Éfeso. While in Ephesus, Paul evidently received from word somehow of sexual immorality in the church in Corinth. Enquanto ele estava em Éfeso, de alguma forma, Paulo recebeu notícias de que havia imoralidade sexual na igreja de Corinto. It was going unchecked in the church. E isso estava passando sem ninguém desse a mínima para isso. So he wrote them a letter. Então ele escreveu uma carta. Turn to 1 Corinthians chapter 5, verse 9. Abra em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. We don't have a copy of that very first letter. Nós não temos uma cópia daquela primeira carta. We know about it though because of a reference here to it in 1 Corinthians chapter 5 verse 9. Mas sabemos que ela existiu porque aqui em 1 Coríntios 5:9 ele se refere a ela. And if you'd read verse 9 through 11. Então vamos ler versículos 9 a 11. 1 Coríntios 5, 9 a 11. Já vos escrevi por carta que não vos associasseis com os imorais. Não me referia aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, ladrões ou idólatras. Nesse caso, seria necessário que saísseis do mundo. Mas agora vos escrevo para que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, bêbado ou ladrão, com esse homem não deveis nem sequer comer. So you see in verse 9 he refers to a previous letter. Então no versículo 9 ele está se referindo a uma carta que ele já havia enviado. We don't have it, but no doubt he had the hope that it would correct the issue. Nós não temos essa carta, mas sem dúvida Paulo esperava que isso iria corrigir o problema. Unfortunately, more bad news came to Paul. Mas infelizmente ele recebeu mais notícias ruins. So while Paul was still in Ephesus, several people from Corinth visited Paul. Então, enquanto Paulo ainda estava em Éfeso, algumas pessoas vindas de Corinto o visitaram, Brought Paul some news of serious problems. trazendo notícias de problemas gravíssimos. And so Paul responded by sending another letter, a long letter, firmly addressing those issues. Então Paulo respondeu ao enviar uma carta bem comprida, tratando desses problemas. And we have a copy of that letter, that's 1 Corinthians. E dessa carta nós temos uma cópia, que é o livro de 1 Coríntios. Think about the issues that Paul addresses in 1 Corinthians. Pense sobre as questões que Paulo trata em 1 Coríntios. Divisions in the church. Divisões na igreja. I follow Paul, I follow Apollos, I follow Peter. Eu sigo Paulo, não, eu sigo Apolo, não, eu sigo Pedro. There was fascination with eloquence and worldly wisdom. Eles ficavam fascinados com eloquência e a sabedoria mundana. You'll see Paul refers to a growing arrogance that Paul would need to confront. Você pode notar, Paulo começa a falar de uma arrogância crescente na igreja. E ele precisa confrontar isso. Continued gross immorality. E essa imoralidade continua sem parar. And an unwillingness to confront it. E eles não têm a disposição de confrontar o pecado. There were lawsuits against one another. Eles estavam processando uns aos outros na igreja.
Some of them were frequenting pagan temples. Alguns da igreja estavam frequentando os templos pagãos. There was a fascination with particular spiritual gifts and a great lack of love. Havia uma grande fascinação com alguns dons espirituais em especial, mas uma falta tremenda de There amor. was disorder in their gatherings together. Nas suas reuniões e cultos havia uma grande desordem. There were false teachings about the resurrection. Falsos ensinos sobre a ressurreição estavam entrando na I could igreja. go on. E poderia continuar nessa A lista. mess. Tava uma bagunça. And so serious Era are the tão, problems. os problemas eram tão graves Paul sends his trusted associate. que Paulo então envia o seu ajudante de confiança. Timothy, to represent Paul and set things straight. Timóteo foi enviado para representar Paulo e colocar as coisas no seu devido lugar. Maybe this would address the issues. Talvez agora a gente consiga lidar com esses problemas. Well, it may have been Timothy who brought back to Paul even more troubling news from Corinth. Bem, talvez seja o próprio Timóteo que levou de volta para Paulo mais notícias ruins. How could it get any worse? Como que as coisas poderiam piorar? But it had. Mas pioraram. So utterly desperate is the situation now in Corinth that Paul himself quickly goes to Corinth to confront the mayhem. A situação estava tão desesperadora em Corinto que o próprio Paulo teve que ir para lá para começar a tratar essa bagunça. Turn to the end of 2 Corinthians, Vá para o final de 2 Coríntios, chapter 12, verse 21. capítulo 12, versículo 21. Sexual sins were still rampant in the church. Imoralidade sexual ainda estava tomando conta da igreja. And Paul writes here what things were like during that quick visit. E Paulo fala aqui, descreve como as coisas eram durante essa visita rápida. Chapter 12, 2 verse 21. Coríntios 12, 21. Temo que, quando for outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vós, e que eu lamente por muitos dos que anteriormente pecaram e que ainda não se arrependeram da impureza, imoralidade e libertinagem que cometeram. He's reflecting back on that quick visit and he's afraid he may experience animosity again. E ele está refletindo sobre aquela visita rápida, e ele está com medo de que mais uma vez ele vai ter esse confronto. Chapter 12, verse 20. Capítulo 12, versículo 20. Porque temo que, quando chegar, não vos encontre do modo que quero vos encontrar, e que eu não seja encontrado por vós de modo que quereis me encontrar. Temo que, de algum modo, haja brigas, invejas, ódio, ambição egoísta, calúnias, falatórios, arrogância e desordem. Well, let's read about this quick, painful visit he had. Chapter 2, if you turn back to chapter 2. Vamos ler sobre essa visita muito rápida e muito dolorosa que ele teve. Volte para o capítulo 2 de 2 Coríntios. It's a very painful visit with conflict and hardened resistance to Paul by some. Foi uma visita muito difícil, de confrontos duros e também por parte de alguns, pelo menos, uma resistência muito grande a Paulo. And evidently, much of the church stood by and just watched. E, ao que parece, muito da igreja simplesmente ficou de lado assistindo o que estava se passando. It was so bad, Paul left quickly. Foi tão ruim que Paulo teve que sair rápido And de lá. instead he left and he wrote a very severe letter back to the church. Então, ao sair, ele escreveu uma carta muito severa para a igreja. Again, we don't have that letter, but we read about it here in chapter 2, verses 1 through 4. De novo, não temos essa carta, mas lemos a respeito dela nos versículos 1 a 4 de 2 Coríntios 2. Listen to how Paul refers to that painful visit and his very stern letter. Escute como Paulo se refere a essa visita difícil e essa carta severa. Assim decidi que não mais iria visitar-vos com tristeza. Porque se vos entristeço, quem então me alegra, a não ser quem tem sido entristecido por mim? Isso escrevi para que, ao chegar, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me. Quanto a todos vós, eu estava convencido de que a minha alegria é a de todos vós.
porque vos escrevi em meio a muita tribulação e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que soubesseis do amor intenso que tenho por vós. Do you see that in chapter 2, verse 4? Look at that with me again. Olha de novo, 2 Coríntios 2:4. I wrote to you out of much affliction and anguish of heart and with many tears. Porque vos escrevi em meio a muita tribulação e angústia de coração e com muitas lágrimas. Just take a moment and think of the pain and the journey Paul has been on. Vamos parar um pouquinho e pensar sobre a dor dessa jornada que Paulo tem tido com essa igreja. From planting the church with such hope and optimism, Desde a plantação dessa igreja com tanta esperança e otimismo, investing so much time, investindo tanto tempo, writing letters and sending messengers, escrevendo cartas então, enviando mensageiros, and then being rejected in person. mas aí sendo rejeitado pessoalmente. What betrayal, what pain. Imagine a traição que ele passou, a dor do seu coração. Has your heart felt this kind of anguish in ministry? O seu coração já experimentou essa mesma angústia no ministério? I have in different ways. Eu já tenho experimentado isso de diversas formas. I'm sure many of you have. Com certeza muitos aqui já passaram por isso. You could tell me stories, and perhaps some of you will. Vocês poderiam me contar histórias e talvez alguns aqui contem depois. I could tell you stories of malicious gossip, Eu poderia também contar histórias de calúnia, letters spread about me to discredit me, cartas espalhadas por outros para me tirarem a minha credibilidade. the tears and the heartbreak of people turning on me in anger and hatred. As lágrimas, o coração partido de ver pessoas se virando contra mim com a raiva e de forma maliciosa. Yes, pastoral ministry had its joys, and I experienced them and wonderful partnership. Sim, o ministério pastoral tem seus momentos de alegria e parcerias fantásticas, e eu também experimentei isso. But you can probably even now picture times in your own ministry when tears were streaming down your face and your heart was full of anguish. Mas mesmo agora, com certeza você consegue se lembrar de momentos no seu ministério em que as lágrimas escorriam pelo seu rosto e o seu coração angustiado. What does successful ministry look like? Como que se parece um ministério de sucesso? Was Paul unsuccessful? Paulo não teve sucesso ali? Believe it or not, Acredite ou não, things got even worse. as coisas ainda pioraram. Paul sent Titus to deliver the severe letter and to gauge how they responded. Paulo enviou Tito para levar essa carta severa e para ver como que eles iam reagir. Since Paul changed his plans since that painful visit, Já que Paulo tinha mudado seus planos desde aquela visita muito dolorosa, that provided opportunity for Paul's opponents isso deu oportunidade para os opositores de Paulo, to then claim that Paul was deceptive and untrustworthy. para dizer que Paulo era enganoso e não poderiam confiar mais nele. Paul had planned to visit them twice, Paulo tinha planejado visitá-los 2 vezes, but he changed his plans. mas ele teve que mudar os seus planos. Look at chapter 1, verse 16 of Olha 2 capítulo Corinthians. 1, versículo 16 de 2 Coríntios. Just read that verse. 2 Coríntios 1, 16. De visitá-los, eu quis primeiro visitar-vos para que recebesseis o segundo benefício de visitá-los enquanto ia para Macedônia, e de lá voltar até vós, e por vosso intermédio ser encaminhado à Judéia. In order to navigate this tenuous relationship with the Corinthian church, A fim de navegar esse relacionamento que está realmente bem complicado com a igreja de Corinto, he changed his plans. ele mudou os seus planos. Verse 17. Olha o versículo 17. Será que ao decidir isso, usei de leviandade?
Ou será que, ao decidir algo, faço como homem, para que haja da minha parte tanto um sim quanto um não? Paul will say, no, it's out of sincerity. I made the change out of my love for you. Paulo está dizendo, não, foi por causa da sinceridade, do meu amor por vocês que eu fiz essa mudança. What he thought was best for them. Foi o que ele achava que era melhor para a igreja. But he was still being charged with acting according to the flesh in chapter 10. Mas o capítulo 10, ele ainda estava sendo acusado de agir segundo a carne. Worldly in how he made decisions. A sua forma de tomar decisões é muito mundana. Could things get even worse? Será que as coisas poderiam piorar? They did. They got much worse. Sim, pioraram e muito. Even as Paul's relationship with the church continued to deteriorate, as Paul was waiting to hear back from Titus, God allowed Paul to go through a terrible trial. Então, mesmo enquanto ele estava tratando disso e esperando Tito voltar com a resposta dos coríntios, Deus permitiu que Paulo passasse por outra tribulação muito severa. Look back at verse 8. Volte para o versículo 8 do capítulo 1. You can read verses 8 and 9. Versículos 8 e 9. Irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pelo qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Na verdade, tínhamos sobre nós a sentença da morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. This is separate from his challenge to the church. Isso aqui é separado, é outra situação diferente do seu desafio com a igreja. He doesn't tell us what the trial is here. Ele não nos conta qual foi a tribulação aqui. But he was utterly burdened beyond his strength. Mas era uma tribulação muito além das suas forças. The spirit of life, can you imagine how deep his sorrow was? Ele chegou a desesperar da própria vida. Você consegue imaginar a profundeza desse dor, desse sofrimento? But even as horrific as this trial was, whatever it was, most pressing on Paul's mind was the church in Corinth. Mas por mais que essa tribulação foi severa, o que mais preocupava Paulo e ocupava sua mente era a igreja de Corinto. Turn to chapter 2, verse 13, where Paul continues the story. Olha para o capítulo 2, versículo 13, onde Paulo continua a história. He desperately longed to hear from Titus. Ele queria muito ouvir notícias vindo de Tito. Notice verse 12 of chapter 2. Chapter 2, verse 12 says, when I came to Troas. Note o versículo 12, logo antes, quando cheguei a Troade. That's in Asia Minor, right across from Macedonia. Que fica na Ásia Menor, logo do outro lado do mar da Macedônia. Possibly that's where he was going to meet up with Titus. Possivelmente era onde ele iria se encontrar com Tito. To get word about the church in Corinth. Para receber as notícias vindo de Corinto. You can read verse 12 and 13. E podemos ler versículos 12 e 13. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, ainda que uma porta me tivesse sido aberta pelo Senhor, não tive descanso no meu espírito, pois não encontrei ali meu irmão Tito. Assim, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. These are remarkable verses. São versículos incríveis. You notice something really surprising in those verses? Você viu que tem algo surpreendente nesses versículos? Look at the end of verse 12. Olha o final do versículo 12. Even though a door was opened for me in the Lord. Ainda que uma porta me tivesse sido aberta pelo Senhor. The Lord had opened a great opportunity. O Senhor havia aberto uma grande oportunidade para ele. For Paul, it must have been this huge evangelistic opportunity. Para Paulo, certamente foi uma grande oportunidade evangelística. Can you imagine a missionary writing to his supporters? Você consegue imaginar um missionário escrevendo para os seus mantenedores? And say, God gave me this great opportunity for the gospel. E nessa carta ele escreve, olha, Deus me deu uma grande oportunidade para o evangelho. But I didn't take it. Mas eu não aproveitei. Because I was so concerned about this other church. Porque eu estava tão preocupado com essa outra igreja. But that's what Paul did. Foi o que Paulo fez.
He crosses over to Macedonia, Ele atravessa para a Macedônia, possibly to Philippi or Thessalonica, looking for Titus. possivelmente para a Filipos ou Tessalônica, procurando Tito, So anxious he is to hear about the church in porque Corinth. ele está tão ansioso de ouvir sobre a igreja de Corinto. By the way, De passagem, would you be this concerned about a church that betrayed you like this? você teria essa mesma preocupação por uma igreja que te traiu também? Or would you just be done with them? Ou você já teria os descartado? I know my own heart. Eu conheço meu próprio coração. I'm amazed at Paul's deep concern and love for this church. Por isso eu fico maravilhado pelo amor profundo que Paulo tem por essa igreja. Despite their cold reception to his love. Apesar da frieza com que receberam o amor de Paulo. Paul interrupts his recounting of the story at this point. E nesse momento, Paulo interrompe a história que ele está contando. And takes several chapters explaining his ministry to the Corinthians. E então ele passa vários capítulos explicando o seu ministério para com os coríntios. And we'll come back to these chapters in the days ahead. E nos próximos dias nós vamos voltar a passar um bom tempo nesses But he capítulos. picks up the story in chapter 7, verse 5. Mas no capítulo 7, versículo 5, ele retoma a história que ele havia interrompido. If you just read verse 5. Só o versículo 5, de 2 Coríntios 7. Porque nem quando chegamos à Macedônia tivemos descanso. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Externamente, lutas. Internamente, temores. So not only in Asia did he experience a trial utterly burdening beyond his strength and he despaired of life. Então não foi apenas na Ásia que ele passou por aquela tribulação tão pesada que ele até desesperou da vida. But now in Macedonia as well. Mas agora também na Macedônia. He's afflicted at every turn. Ele está sendo afligido por todos os lados. Fighting without, fears within. Externamente lutas, internamente temores. And downcast. Look at verse 6 and if you'd read verse 6. Olha o to versículo 9. 6, ele também está abatido. Mas Deus, que dá ânimo aos abatidos, nos trouxe ânimo com a chegada de Tito. Verse 6 through 9 if you would. Até o versículo 9. Ele nos trouxe ânimo, não somente com a chegada de Tito, mas também com o ânimo que Tito recebeu de vós. Ele nos relatou da vossa saudade, das vossas lágrimas, da vossa preocupação por mim, de modo que me alegrei ainda mais. Porque, ainda que vos tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo disso. Embora anteriormente tivesse me arrependido, pois percebo que aquela carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora me alegro, não porque fostes entristecidos, mas porque fostes entristecidos visando ao arrependimento. Pois fostes entristecidos segundo a vontade de Deus, para que não sofresseis dano algum por nossa causa. What great news! True repentance. Grandes notícias, o verdadeiro arrependimento True aconteceu. reconciliation between Paul and people E in the também church. aconteceu a reconciliação entre Paulo e a igreja de Corinto. But that is not the whole story. Mas essa não é toda a história. Evidently a good number did repent, Parece que muitos sim se arrependeram, but many did not. mas muitos não se arrependeram. And huge problems still rack this church. E essa igreja ainda enfrenta problemas imensos. And so now, having heard from Titus, Paul now writes 2 Corinthians. Então agora, já tendo ouvido as notícias de Tito, ele escreve o restante de 2 Coríntios. And through the lens of this letter now, Então, com a lente desta carta, we get a vivid portrait of what utter chaos was at play in the church in Corinth. podemos ter uma boa noção de todo o caos que estava tomando conta da igreja em Corinto.
We'll find Paul fiercely defending his ministry on many different fronts. Nós vamos ver Paulo defendendo com ferocidade o seu ministério em diversas frentes. There were malicious attacks and charges against Paul, Houveram ataques maliciosos contra Paulo. swirling in the church. E essas acusações estavam tomando conta da igreja. We'll get introduced to these super apostles Nós vamos ser apresentados a esses super apóstolos who had entered the church que haviam entrado na igreja and were receiving widespread support. e estavam recebendo muito apoio dentro da igreja. And we'll see the accusations against Paul. E nós vamos ver também essas acusações contra Paulo. Accusations of deception. Acusações de engano. Accusations of taking advantage of the church. Acusações de que ele estava tirando vantagem da igreja. Accusations of being an outright failure. E as a minister. acusações de ser um fracasso total como ministro. A failure as a minister of God. Um fracasso como ministro de Deus. And you can see this in chapter 13. E você pode ver isso no capítulo Go to chapter 13. 13. Much of this letter of 2 Corinthians Muito da carta de 2 Coríntios is preparing the church for Paul's next visit. está preparando a igreja para a sua próxima visita. And we see him speak of it here. E então nós vemos ele falando disso aqui. If you read verses 1 through 7. Vamos ler capítulo 13, versículos 1 a 7. Esta é a terceira vez que vou visitar-vos. Pela declaração de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será confirmada. Já disse quando estava presente da segunda vez, e estando agora ausente, volto a dizer aos que anteriormente pecaram, e a todos os demais que, quando voltar, eu não os pouparei, visto que exigis uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. E ele não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque embora tenha sido crucificado em fraqueza, ele vive, mas pelo poder de Deus. Pois nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus para convosco. Examinai a vós mesmos, para ver se estáis na fé. Provai a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estejais reprovados. Mas espero que reconheçais que nós não fomos reprovados. Pedimos a Deus que não causeis mal algum, não para que pareçamos ter sido aprovados, mas que façais o bem, embora aparentemos ter sido reprovados. See that at the end of verse 7. Você está vendo ali no final do versículo 7? We may seem to have failed. Embora aparentemos ter sido reprovados. That was the charge of many against Paul. Esta era a acusação de muitos contra Paulo. Paul had failed Paulo fracassou because of all the hardships in his life. por causa de tanto sofrimento que ele estava passando em sua vida. We'll see this week, he's failed because he's not as eloquent as these other preachers. Nós vamos ver essa semana também. Ele fracassou porque também não é tão eloquente quanto os outros He pregadores. doesn't measure up to the standards of these other preachers. Ele não atinge o padrão desses outros pregadores. He's a failure because even with his visits and his letters, he still can't rally support. Ele é reprovado porque mesmo com suas visitas e as suas cartas, mesmo assim ele não consegue ter apoio da igreja. Perhaps some have concluded that your ministry has been a failure. Talvez alguns já tiraram a conclusão que o seu ministério tem sido um fracasso. But the point of this letter is that Paul's ministry has been far from failure. Mas o ponto desta carta é que o ministério de Paulo está longe, e muito longe, de ter sido reprovado. As much as it might look like it. Por mais que possa parecer que foi um fracasso. He's going to try to change their framework. Ele vai tentar mudar a forma de ver deles. And unless they understand this, E se eles não entenderem isso, that his ministry has actually been successful, que de fato o seu ministério foi de sucesso. and how he's been E successful, qual foi esse sucesso? they will have failed. Se não perceberem isso, eles sim estarão reprovados. Chapter 3, verse 8. Capítulo 3, versículo Read 8. Oh, chapter 13. 13, verse 13, 8. Sorry, perdão. 13, Não verse 8. 3.
13, versículo 8, volta lá. Porque nada podemos fazer contra a verdade, mas somente em favor dela. Paul's ministry has been bound up with true gospel ministry. Todo o ministério de Paulo tem sido caracterizado pela verdade do Evangelho. And then Paul gives the purpose of this letter. E então Paulo dá o propósito dessa carta. Verse 9 and 10. Versículos 9 e 10. Pois nos alegramos quando somos fracos e vós sois fortes. Oramos pelo vosso aperfeiçoamento. Por isso, escrevo essas coisas estando ausente, para que, quando estiver presente, não tenha de usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me deu para a edificação e não para a destruição. Paul's preparing them for his visit. Paulo está preparando a igreja para a sua visita. He has authority to cast people out of the church, E ele tem autoridade para expulsar pessoas da igreja, do church discipline. através da disciplina But eclesiástica. that's not his longing. Mas não é isso que ele quer He fazer. longs for the restoration. Ele anseia pela restauração da He igreja. wanted them built up. Ele queria que eles fossem edificados. How would they be restored? Como que seriam restaurados? By re-evaluating Paul's ministry rightly. Ao reavaliarem corretamente o ministério de Paulo. Or better, Ou melhor, by embracing Paul's gospel ministry. ao abraçar o ministério do evangelho de Paulo. He'll urge them in this letter. Ele vai encorajá-los, exortá-los nessa carta. Make room in your hearts for us. Rogando, abra os seus corações, tenha espaço para nós em seus corações. And if they don't embrace Paul, E se não abraçarem Paulo, they won't be embracing the true gospel, não estarão aceitando o verdadeiro evangelho. and they won't be restored. E não serão restaurados. Look back at chapter 12, verse 19. Volto para o capítulo 12, versículo 19. Do you read that? Pensais que estamos nos defendendo diante de vós todo esse tempo? É diante de Deus que falamos em Cristo. Amados, tudo isso que fazemos é para a vossa edificação. Yes, Paul has been defending his ministry in this Sim, letter. claro que Paulo está defendendo o seu ministério nessa carta. But there's a wonderful opportunity in it. Mas dentro disso há uma grande oportunidade. It's for the purpose of building them up, É com o propósito de edificar essa igreja. helping them mature in their faith Ajudá-los a ganharem maturidade na sua fé. and their right understanding of the gospel E um entendimento correto do evangelho. and gospel ministry. E também do ministério do evangelho. Look at what it says in verse 19. Veja o And que diz no versículo 19. all for your upbuilding. E tudo isso é para a vossa edificação. Everything he writes in this letter is for their upbuilding. Tudo que ele escreve nessa carta é para a edificação da igreja. Their edification, their strengthening. Para que eles sejam fortalecidos. Even chapters 8 and 9, Até os capítulos 8 e 9. which if you know what this letter seems to be just kind of thrown in the middle. E se você conhece essa carta, parece que os capítulos 8 e 9 simplesmente foram jogados ali no meio. Paul calls the church to generously give money to the poor in Jerusalem. Paulo chama essa igreja a dar dinheiro de maneira generosa para a igreja em Jerusalém. But even that's part of the restoration. Mas até isso faz parte da restauração. Would their restoration be reflected in their generosity? Que a sua restauração se reflita na sua generosidade. It's all for their upbuilding and our upbuilding. Tudo foi escrito para a edificação daquela igreja, mas também para a nossa edificação. We have a wonderful opportunity this week. Nós temos uma oportunidade tremenda essa semana. As Paul defends his ministry, Conforme Paulo defende o seu ministério, we get a magnificent close-up view nós ganhamos uma visão maravilhosa e de pertinho of what true Christian ministry looks like. de como de fato é o Truly- verdadeiro ministério cristão. Truly successful Christian O ministry. que é de fato o ministério cristão de sucesso?
Here's the big idea and intended response I came up with for this letter. Qual que é a grande ideia e a resposta desejada que eu encontrei nesse livro? And maybe after interacting with you, I'll tweak it a bit E this week. talvez depois de interagir com vocês eu possa dar uma melhorada nessa frase ao longo dessa semana. Be built up Seja edificado by embracing true gospel ministry. ao abraçar o verdadeiro ministério do Evangelho. And that's my hope and prayer for you. E essa é a minha oração e minha esperança para os irmãos. That you'll be built up and strengthened and encouraged this week. Que vocês sejam edificados e encorajados, fortalecidos essa semana. As you wholeheartedly embrace Conforme você abraça de todo o coração true gospel ministry. o que é o verdadeiro ministério do Evangelho. At times it's going to feel all upside down Que às vezes vai parecer que está tudo de ponta cabeça and inside out e ao avesso. because it's backwards from our worldly way of seeing. Porque está totalmente na contramão da forma mundana de ver o sucesso. Turn back to chapter 2 verse 14. Volte para o capítulo 2, versículo 14. I mentioned before Paul takes a bit of a detour at this point. Eu mencionei antes que aqui no capítulo 2, versículo 14, parece que Paulo muda a rota dentro da sua carta. He was talking about finding Titus in verse 13 and then he takes a break until chapter 7 verse 5. Parece que ele pega um desvio. No versículo 12 e 13 ele estava falando sobre querer reencontrar a Tito, mas aqui ele para e começa a falar de outra coisa. We're going to spend the next few days immersing in these few chapters here. Ele só volta a falar de Tito e sua visita à Macedônia no capítulo 7, versículo 5. Então o que nós vamos fazer nesses próximos dias é mergulhar o que ele faz nesses poucos capítulos aqui no meio. I encourage you in the next days to read these chapters, indeed the whole letter. Então eu gostaria de encorajá-los durante esses dias a ler esses capítulos, do 2:14 até o 7:4. Na verdade, ler a carta inteira. The more you read these chapters, the more you'll get out of these talks. Quanto mais você ler esses capítulos, mais você vai aproveitar essas palestras. This section is really the heart and center of the letter of 2 Corinthians. Porque essa seção realmente é o coração, o centro da carta. And he gives this amazing portrait of his ministry. E ele dá um retrato incrível do seu ministério. Paul is calling them to reevaluate his ministry and we get a front row seat into what it looks like. Paulo está chamando a igreja a reavaliar o ministério de Paulo. E nós temos a oportunidade de estar na primeira fileira assistindo isso acontecer. And then we'll use these chapters as a springboard then into the rest of 2 Corinthians. Então nós vamos usar esses capítulos como um trampolim para o restante da carta. We won't touch every part, but we'll get a big idea of the whole Nós letter. não vamos tratar de todas as partes de 2 Coríntios, mas nós vamos ter uma ideia geral. And I pray that this will be a great encouragement to you this week. E minha oração é que isso seja um grande encorajamento para você essa You know semana. what a plumb line is? Vocês sabe aquela linha de pedreiro? O que chama? Que é? Plumo, obrigado. A construction worker uses a plumb line to make sure a wall is O straight. pedreiro usa o prumo para ver se a parede está reta, certo? Paul is giving you a plumb line this week. Então essa semana, Paulo está dando para você um prumo. Where is your evaluation of ministry off? Onde que está na sua avaliação do seu ministério? Onde que ela está fora? But so often we're tempted to think of ministry in the wrong way. Mas tantas vezes nós somos tentados a pensar no ministério de uma forma errada. But I don't want you simply to think about how am I getting my ministry right? Mas eu não quero que você só pense, onde eu estou acertando no meu ministério? But do you have the same joy and confidence in ministry like Paul did? Mas perguntar, você tem a mesma alegria e confiança no seu ministério como Paulo tinha? Look at where we're going. Veja para onde nós vamos. Amidst all this heartache and hardship and anguish. No meio de tanta angústia e dificuldades. Look at what he says in chapter 2 verse 14. Veja o que ele diz no capítulo 2, versículo 14. Just this, but thanks be to God. Mas só isso, mas graças a Deus. Chapter 3 verse 4. Capítulo 3, versículo 4. Such is the confidence that we have. Que temos tal confiança em Deus. Chapter 4 verse 1. Capítulo 4, versículo 1.
Therefore, having this ministry by the mercy of God, we do not lose heart. Portanto, tendo este ministério pela misericórdia que nos foi concedida, não nos desanimamos. Chapter 4, verse 16. Capítulo 4, versículo 16. We do not lose heart. Por isso não nos desanimamos. Chapter 5, verse 6. Capítulo 5, versículo 6. We are always of good courage. Estamos sempre confiantes. Chapter 7, verse 4. Capítulo 7, versículo 4. The end of the verse. No final do versículo. In all our affliction, Em meio a tantas tribulações, I am overflowing with joy. estou cheio de ânimo, transbordo de alegria. How can he have such joy and confidence amidst that heart? Como é possível ele ter tanta confiança e alegria em meio a essa situação? By learning so, we'll be built up. Ao aprendermos como, nós também vamos ser edificados. So I've retold the story of Paul today. Então hoje eu recontei a história de Paulo. Paul and the church in Corinth. A história de Paulo e a igreja de Corinto. So often when we come to epistles, Tantas vezes quando nós chegamos a uma epístola, we enjoy the logic and the argument and the flow of thought. nós gostamos muito da lógica e do argumento e do fluir da tese, But we also need to immerse ourselves in the story. mas nós precisamos também mergulhar na história. What a tumultuous 6 years. It was just 6 years between planting the church and this point. Foram apenas 6 anos desde a plantação dessa igreja até essa carta. Mas olha, que 6 anos turbulentos. And what a journey of sorrow and yet joy. E como foi uma jornada de tanta tristeza, mas mesmo assim, ele tinha alegria. Look at how the letter begins. Olha como a carta começa. We're almost done here. Chapter 1, verse 3. Capítulo 1, versículo 3. Read verse 3 through verse 7. Versículos 3 a 7. 2 Coríntios 1, 3 a 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Pois, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual produz perseverança, para que suporteis as mesmas aflições que nós também sofremos. E a nossa esperança a vosso respeito está firme, sabendo que, visto que sois participantes dos sofrimentos, assim também sereis da consolação. So the letter begins with joy amidst this affliction and thankfulness to God and purpose in it. Então a carta começa com essa alegria em meio ao sofrimento e gratidão a Deus pelo propósito do sofrimento. And by the way, the affliction in verses 8 and 9, they don't have to do with church ministry necessarily, but any kind of affliction we might face. E de passagem, essa aflição que ele descreve nos versículos 8 e 9 não tem a ver necessariamente com o ministério de igreja, mas pode se referir a qualquer tribulação que nós passamos. And now look at the very end of the letter. E agora vai para o finalzinho da carta. We'll wrap up with this. E nós vamos terminar com isso. Chapter 13, verse 11. Capítulo 13, versículo 11. I want to do this so you see how the letter begins and ends. Eu quero fazer isso para que vocês vejam como a carta começa e termina. And not only seeing the story behind the letter, but seeing how it begins and ends. Não apenas vendo a história por trás dessa carta, mas como ela começa e como ela termina. Isn't it interesting how verse 11 begins? Não é interessante como o versículo 11 do capítulo 13 começa? Finally, brothers, rejoice! Quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos Amidst all the affliction and chaos. em meio a tanta aflição e caos. So much of this letter is paradoxical. Muito dessa carta parece um paradoxo. Joy in sorrow, Alegria em meio à tristeza, power in weakness, força na fraqueza, life through death. vida através da morte. True gospel ministry is O paradoxical. verdadeiro ministério do evangelho é um paradoxo. By the way, do you know how the story of the church in Corinth ends? De passagem, você sabe como terminou a história da igreja de Corinto? We don't know for sure.
Nós não sabemos ao certo. But we do know that the Apostle Paul went back to Greece Mas sabemos sim que o apóstolo Paulo voltou para a Grécia. later on, and we read about it in Acts chapter 20. Mais tarde, nós lemos a respeito em Atos capítulo 20. And he was there for 3 months. E passou 3 meses ali. And most believe that's where he wrote, probably in Corinth, the letter to the Romans. E muitos creem que talvez foi ali em Corinto que ele escreveu a carta aos romanos. And he writes to the Romans E ele escreve aos romanos that he is taking a gift, que ele está levando um presente, a contribution uma contribuição from the churches in Macedonia and Achaia. das igrejas na Macedônia e na Acaia. Achaia is where Corinth is at. Acaia é onde fica Corinto. And Paul's going to take that back to Jerusalem. E Paulo vai levar essa contribuição de volta para Jerusalém. So there is some sign that there was even some repentance. Então parece que talvez houve And de fato generosity. arrependimento e generosidade. But ultimately, Mas no fim das contas, even though we don't know how the story ends with the church, embora nós não sabemos como a história termina com a we igreja, know who God is, and that's how the whole letter ends. nós sabemos quem Deus é. Look E at é verse- assim que a carta termina. Look at verse 14. Chapter 13, verse 14. The 13 right there, okay. 2 Coríntios 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. We have all the riches of a triune God. Nós temos todas as riquezas de um Deus trino. Grace, love, and fellowship with Him. Graça, amor e comunhão com Ele. And that's ultimately where our joy and comfort and encouragement and endurance come from. E no fim, é dali que vem a nossa força, nosso consolo, nossa perseverança. Let's give Him the praise. Vamos louvá-lo. You pray with us. Vamos orar. Pai, como é incrível poder olhar para a Tua palavra e ver espelhado ali situações que tantos de nós também temos enfrentado e experimentado no ministério do Evangelho. Angústias, sofrimentos, oposição, traição, e a lista continua. Pai, como é bom poder abrir de novo a Tua palavra e ver ali então o consolo que encontramos em Cristo Jesus. Ver a história desse grande apóstolo, mas como ele se fortalecia na Tua graça. E como ele avalia o seu ministério. E Pai, com isso nós pedimos que nesses dias nós sejamos consolados, edificados, que avaliemos nossos ministérios diante da Tua palavra, do Evangelho, para que possamos sair também fortalecidos, alegres em meio à tristeza, fortalecidos em Ti, mesmo em meio à fraqueza, olhando tão somente para Cristo. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.